Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de nossa escola bíblica, de nossa escola de liderança. Hoje nós vamos finalizar a nossa série de estudos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Hoje é a nossa aula de número 14, portanto a última, intitulada Companheiros na Caminhada. O nosso texto base, então, são os versículos finais desta carta. Se encontra do capítulo 4, versículo 7 da carta de Paulo aos Colossenses até o versículo 18. Gostaria apenas de destacar para o nosso estudo nessa videoaula o versículo 18, então, quando diz: Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Esta é a versão da nova versão internacional. Queridos, estamos encerrando o estudo dessa carta e é preciso que nós possamos mais uma vez nos afirmar sobre o contexto dela. Então, rapidamente aqui, Paulo está concluindo, com essa carta a tarefa que se propôs a fazer de doutrinar a igreja contra a heresia, digamos assim, pré-gnóstica, expondo de forma maravilhosa a excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Nós tivemos uma sessão, acho praticamente metade das nossas videoaulas aqui foram em versículos específicos, em trechos de versículos específicos, para que nós pudéssemos nos acercar muito bem sobre a doutrina de quem é Jesus e da sua obra em favor do povo de Deus. E Paulo então escreve essa carta para deixar esses irmãos cientes da sã doutrina, para evitar as heresias que estavam corroendo essa igreja, corrompendo essa igreja. E também ele traz as implicações dessas doutrinas para a vida espiritual, para a vida congregacional, para a vida coletiva da comunidade e para a vida comum, para o dia a dia de cada cristão. Nesse trecho específico, no capítulo 4, Paulo vai encomendar 2 de seus companheiros que estão com ele em Roma. Paulo está preso nesse momento em que ele escreve a carta, em uma prisão domiciliar em Roma, e há 2 de seus companheiros que estão lá e que vão retornar até a cidade de Colossos, levando a carta que Paulo está escrevendo. Depois ele vai enviar saudações de outros companheiros, de outros colegas dele que vão permanecer lá com ele em Roma. Depois ele recomenda algumas ações para com as igrejas acolhedoras, tanto com a igreja de Colossos quanto com a igreja de Laodiceia. E por fim ele deixa uma última admoestação. Então basicamente esse trecho do versículo 7 ao versículo 18 tem essas 4 divisões. Aqui nós vamos organizar o nosso estudo em apenas 3. Nós vamos considerar todas essas palavras de Paulo sobre os seus companheiros, tanto os que vão voltar com a carta, quanto os que vão ficar com ele em Roma, como uma parte só. Depois trataremos das igrejas e, por fim, da sua última admoestação. Muito bem. Nessa sessão, nós vamos ter Paulo trazendo saudações de alguns dos seus companheiros, de alguns dos seus colegas de ministério que estão com ele, para as igrejas às quais ele está escrevendo suas cartas. Essa é uma prática bem comum. Se você atentar para as cartas de Paulo, desde Romanos até a última carta, a carta de Filemon, você vai ver que normalmente Paulo tem a tendência no final das cartas de sair listando o nome de alguns irmãos em Cristo Jesus, de alguns de seus companheiros de ministério, saudando as igrejas para as quais ele está escrevendo. E normalmente a gente pula, ou a gente não dá muita atenção nessa parte final das cartas, é só fulano saúda, cicrano saúda, manda saudações. Parece que não tem muitas lições para a gente extrair desses trechos, Mas o texto aqui de Colossenses vai nos mostrar que não. Se a gente se aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre essas pessoas e as relações que elas têm com o apóstolo Paulo e com as igrejas para as quais as cartas estão sendo escritas, a gente vai perceber que a gente tem muita coisa aqui boa para a edificação da nossa alma. Nesse trecho, a partir do versículo 7, o primeiro nome que Paulo cita de um dos seus companheiros é Tíquico. Tíquico ele faz parte da equipe de custódia, vamos dizer assim. Ele acompanhou Paulo em sua viagem até Roma e estava com ele lá em Roma no momento da sua prisão domiciliar. Paulo se refere a ele como um irmão amado, como um ministro fiel e um cooperador no serviço do Senhor. Essas são as credenciais de Tíquico. E Paulo diz que vai mandar Tíquico até a igreja de Colossos como um informante seu.
a fim de que ele possa levar a carta e, com isso, levar uma palavra que possa alentar o coração daquela igreja, que possa informar aquela igreja sobre a situação do apóstolo. Nós estamos há 2000 anos atrás, basicamente aqui. As estradas existiam, mas eram poucas, e os meios de comunicação e de transporte eram muito precários, muito diferentes do nosso WhatsApp de hoje em dia. Então, a preocupação de Paulo era mandar essa carta por Tíquico, né, esse irmão amado. E quando ele fala, né, que o propósito é alentar o coração da igreja, informar a igreja sobre a sua situação, nós percebemos aí uma sadia relação de Paulo com a igreja, né? Na verdade, uma relação que é íntima, em que nós vemos preocupação e cuidado mútuos aqui, né? Quando nós estudamos, por exemplo, a carta de Filipenses, nós vamos ver que Paulo tinha um relacionamento com as igrejas locais muito íntimo, muito mais do que da sua posição de apóstolo, de líder, de autoridade, né? Era de fato um vínculo fraternal que unia o apóstolo às igrejas, seja as que ele fundou, seja as que cooperavam com ele. No caso aqui nós estamos falando de uma igreja que também estava, querendo ou não, cooperando com Paulo. Junto com Tíquico, Paulo diz que vai enviar também Onésimo. Onésimo, ele aparece aqui em Colossenses, mas a história dele fica um pouco mais clara se você ler a carta de Paulo a Filemon. Onésimo era um escravo fugido de Filemon, que, ao que acreditamos pela leitura do texto, roubou Filemon e fugiu por conta desse roubo, indo morar em Roma. Lá ele conhece Paulo, se converte a Cristo Jesus, e agora, quando Tíquico vai voltar para aquela região, vai voltar para Colossos e para a região de onde Onésimo era, Onésimo então agora vai regressar com ele, né, à casa de Filemon, seu antigo senhor. Leia a carta de Paulo a Filemon, você vai ver que tem toda uma trama de amor, de perdão, de reconciliação que se desenvolve aqui. Mas o fato é, Paulo chama Onésimo de filho que gerou entre algemas. Ele é um fiel e amado irmão que vai acompanhar Tíquico também nessa viagem de volta até Colossos, ou até aquela região. Paulo também cita Aristarco, né, chamando ele de meu companheiro de prisão, que também envia saudações à igreja dos Colossenses. Esse Aristarco também viajou com Paulo junto com Tíquico durante o percurso de Paulo rumo a Roma. Paulo também vai citar um outro companheiro seu, um outro parceiro ministerial, que é João Marcos. João Marcos, ele estava com Paulo na primeira viagem missionária de Paulo, você vai ver isso lá em Atos 12 e Atos 13. Todavia, no meio da primeira viagem missionária, João Marcos regressa, né? Ele volta atrás, ele deixa Paulo no meio da viagem e retorna para Antioquia, de maneira que na segunda viagem de Paulo se estabelece uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos com ele, mas Paulo não queria João Marcos na equipe, e os dois ali têm um desentendimento e cada um vai para um lado, né? Barnabé segue com João Marcos para uma região, Paulo vai para outra. Mas em 2 Timóteo, por exemplo, quando Paulo, em uma das suas últimas cartas, Paulo fala a Timóteo que Timóteo deveria ir se encontrar com ele, e inclusive que levasse João Marcos, porque ele era útil para o ministério. Então, alguém que o abandonou, nesse momento aqui está com Paulo, né? E aí no meio dessa história toda uma reconciliação, mas Paulo não o abandona, né? Há uma reconciliação, ele continua fazendo parte aqui do ministério de Paulo. Outros também são citados no meio desse trecho, que vai até os versículos 12 e 13. Paulo cita Jesus o Justo, e nós não temos muitas informações biográficas a respeito dele, porque não é citado em nenhum outro lugar das Escrituras e nada mais é dito sobre esse Jesus, a não ser o seu codinome, o Justo. E de maneira que Paulo então reúne, né, Aristarco, João Marcos e esse Jesus o Justo como os únicos da circuncisão, ou seja, os únicos judeus convertidos a Cristo que estão com ele, né? São os únicos dentre os judeus convertidos que fazem parte ali da equipe que estão ao lado de Paulo na sua prisão em Roma. E é muito curioso, é muito interessante, na verdade. Paulo diz que eles têm sido uma fonte de ânimo. A palavra grega aqui, parengoria, é a palavra que só aparece nessa ocasião em todo o Novo Testamento. E ela é usada no sentido de calmante, né? É inclusive uma palavra, existe a palavra em português, paregórico,
medicamento paregórico é aquele que traz alívio, conforto, né? Um medicamento calmante, né? E aqui foi traduzido pela NVI como uma fonte de ânimo em meio à prisão, em meio às incertezas, em meio às dúvidas, sem saber o que o imperador romano ia fazer com ele. Paulo está ali numa prisão domiciliar na capital do Império Romano, todo o contexto de perseguição ao cristianismo se levantando cada vez mais, mas ele tem 3 amigos chegados a ele, junto com Tíquico, com Onésimo, que estavam ali, para serem o seu alento, para serem o seu consolo. Ele cita também Epáfras no meio desses nomes todos. Epáfras, ele é provavelmente o líder ou até mesmo o fundador da igreja dos Colossenses. Lá no capítulo 1, Paulo já havia falado sobre ele. E Epáfras, ele é conhecido por Paulo como um servo de Cristo Jesus, que se esforça nas orações pela igreja, para que a igreja caminhe em santidade e caminhe no centro da vontade de Deus. E Paulo diz, dele dou testemunho de que ele tem cuidado das igrejas, né? De que ele se preocupa com o povo de Deus. Então, um líder aí ao lado de Paulo, reconhecido, né, pelo apóstolo. Ele também cita Lucas, né, o médico amado, né, que é o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, também parceiro de Paulo, acompanhou Paulo na viagem a Roma, você vai ver isso nos capítulos finais do livro de Atos. Ele cita Demas, sem dar maiores detalhes. Demas aparece aqui como um companheiro de Paulo naquele momento, mas depois a Timóteo, enquanto João Marcos é redimido e Paulo diz, traz-me João Marcos porque ele me é útil para o ministério. Aqui, na carta aos Colossenses, Demas é apresentado como um companheiro, mas na carta a Timóteo, anos depois, Paulo vai dizer que Demas o abandonou porque amou o presente século. Mas os companheiros de jornada de Paulo não são apenas pessoas específicas. Paulo também tem igrejas que caminham com ele. E aí ele manda saudações para a igreja na cidade de Laodiceia, em especial a Ninfa, provavelmente uma irmã, né, uma mulher que hospedava a igreja da cidade em sua casa, que era algo comum. A igreja primitiva no primeiro século, as igrejas eram em casas e muito comum as mulheres, né, serem as anfitriãs, aí, serem mencionadas inclusive como as anfitriãs de hospedar as igrejas em suas casas. O texto vai nos dizer nessa passagem, inclusive, que Paulo pede que a carta aos Colossenses seja lida na igreja dos Laodicenses e vice-versa, né? Então, mostrando que as cartas apostólicas, né, já era tradição da igreja, costume da igreja que essas cartas circulassem ali, né? O que é, inclusive, um dos critérios para se reconhecer se um livro é canônico ou não, se ele entraria como livro inspirado ou não, era se as igrejas, né, daquela época, do primeiro século, reconheciam essas cartas, esses escritos como escrituras, né? E a gente vê aqui que é o caso, né? Paulo está, inclusive, promovendo isso. Só que aprouve ao Senhor, né, não preservar a nós a carta que ele escreveu à igreja de Laodiceia. Não se tem registro dessa versão da carta de Paulo aos Laodicenses. Há quem acredite que Paulo esteja se referindo à carta que ele escreveu aos Efésios, mas não há consenso aqui. E o último nome que Paulo cita dentre os seus companheiros, mas em termos também de igreja, porque está nesse contexto da igreja de Laodiceia, é Arquipo, que Paulo chama aqui de companheiro de lutas. Na verdade, quando ele escreve a Filemon, ele menciona Arquipo novamente e chama Arquipo de companheiro de lutas. Arquipo provavelmente é um parceiro de Filemon. Se Epáfras de fato é o líder ou o fundador da igreja de Colossos, quando ele sai de Colossos para visitar Paulo em Roma, provavelmente Arquipo tenha ficado em seu lugar como um pastor substituto. Talvez isso explique o fato de Paulo estar escrevendo essa carta e dizendo o seguinte: diga a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que recebeu no Senhor. Falando aí de discipulado, da formação de líderes, e cumprir aqui pode ser entendido como finalizar bem o que já foi começado, ou realizar bem, se ele de fato for o substituto de Epáfras. Então Paulo tem entre os seus companheiros muitos irmãos, né, com atitudes individuais, mas também igrejas que caminham com ele, como a gente já viu os Filipenses, a igreja dos Laodicenses, dos Colossenses e outras, né, do Tessalônica, essas cartas que a gente conhece no Novo Testamento. E Paulo termina essa sessão com uma última admoestação. Ele diz: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Foi o nosso texto do início dessa videoaula, e eu quero destacar o pedido de Paulo: lembrem-se das minhas algemas.
né? Quando Paulo escreve aqui dizendo saudação de próprio punho, aqui na época havia o costume de se utilizar escribas para redigir as cartas, muito provavelmente Paulo ditava e os escribas, né, redigiam, e aqui ele só assinou no final, né? Assim como em 1 Coríntios e 2 Tessalonicenses também. Quando ele fala lembrem-se das minhas algemas, ele está revelando aqui a sua humanidade. Ele está evidenciando a sua vulnerabilidade e mostrando que ele depende não só de alguns bons homens de Deus, mas da Santa Igreja de Cristo como um todo. O apóstolo Paulo, por mais que estivesse cercado de bons companheiros de lutas, de fiéis ministros, de irmãos amados, ele precisava da igreja, né? Paulo não só prega e não só doutrinou a igreja na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, sobre nós sermos o corpo de Cristo, que temos muitos membros e devemos trabalhar em prol uns dos outros. Ele não só doutrinou, ele viveu, né, a dimensão do corpo de Cristo, né? O próprio tom aqui humano, a própria experiência de Paulo de expressar a sua vulnerabilidade, né, de se mostrar dependente das orações da igreja, do suporte da igreja, né? Mostra muito bem isso. Ele sabe viver na dimensão do corpo, mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo o líder que era. E o comentarista desse texto, chamado Alford, ele diz o seguinte: quando lemos sobre suas correntes, né, lembrem-se das minhas algemas, não devemos esquecer que elas se moveram sobre o papel enquanto ele escrevia, já que sua mão direita estava acorrentada à mão esquerda do soldado que o mantinha. Ele estava numa prisão domiciliar com uma guarda pretoriana vigiando ele, e ele era preso, né, a um desses guardas que se revezavam em suas vigílias. Então, quando ele diz, lembrem-se das minhas algemas, as algemas estavam por cima do papel quando ele escreveu isso. Trazendo aí, de fato, Paulo mostra, ele é apóstolo, ele é o líder, ele é o apóstolo aos gentios, ele tem experiências fantásticas com Deus, mas ele precisa da igreja. E com tudo isso, o que é que nós aprendemos com o final da carta de Paulo aos Colossenses? 4 pontos aqui. Primeiro, a vida cristã, ela é difícil demais. E do ponto de vista dos obreiros, dos líderes, né, dos trabalhadores da seara do Senhor, a obra do Senhor é grande demais para que ousemos nos esquecer de que precisamos de companheiros de lutas. Precisamos aprender a viver a dimensão do corpo. Precisamos aprender a viver a dimensão dos uns aos outros, que a Bíblia tanto nos fala, em mais de 100 versículos no Novo Testamento, de amarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros, né, de edificarmos uns aos outros, vivermos de fato na perspectiva do corpo. Segundo, nós não daremos conta de tudo, né? Precisamos de parceiros e de cooperadores. Na vida cristã não existem supercrentes independentes, autossuficientes, né? A minha experiência com Deus, na verdade, era justamente isso que Paulo estava combatendo aqui na igreja de Colossos. Nós precisamos uns dos outros em um relacionamento mediado por Jesus. Eu tenho um relacionamento com Jesus, Jesus media então o meu relacionamento com os outros. E por meio desses outros ele trabalha em mim, e por meio de mim ele trabalha nos outros, né? Essa dinâmica maravilhosa. O trabalho não é sem lutas. Nós precisaremos de apoio, de alguém que seja o nosso ânimo, né? E não só precisaremos de alguém para ser o nosso ânimo, como nós também devemos ser o ânimo de alguém, né? Às vezes a gente pensa só em nós, mas também temos que sempre lembrar que o Senhor também nos usa para abençoar os nossos irmãos. E demonstrar a nossa vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Aliás, não é evidenciar as nossas fraquezas, mas para que fazendo isso nós recebamos suporte que vem, né, da graça do Senhor que flui do seu agir, do seu Espírito Santo por meio do seu povo, da sua comunidade, né? Terceiro ponto, na liderança da igreja não deve haver nenhuma vaidade, ciúme ou soberba. A obra se faz de forma humilde, como Paulo nos mostra aqui. Nós precisamos investir na vida de pessoas que nos auxiliarão e que nos sucederão. Paulo tem aí uma lista de pessoas, né, que ele discipulou, que ele formou. O próprio Timóteo, seu filho na fé, se tornou pastor da igreja de Éfeso posteriormente. Nós precisamos inclusive até dos Demas, daqueles que podem até no futuro vir a nos abandonar, mas nós precisamos trabalhar nessa perspectiva. E por fim, ainda que consideremos a necessidade dos parceiros, de termos irmãos que vão nos fortalecer, que vão animar-nos, né? Nós não podemos nos esquecer de que precisamos, sobretudo, do corpo.
né, do corpo todo, na acolhida física, na hospitalidade, na constante intercessão, na manifestação da graça que existe na comunhão dos santos, na comunhão do povo de Deus. Esses versículos finais nos ensinam muito sobre isso. A nossa caminhada rumo a Jerusalém Celestial, ela é muito árdua. O Senhor falou que os nossos caminhos, o caminho é estreito, né, é difícil, e nós precisamos caminhar com pessoas ao nosso lado que caminham também com Jesus e que são instrumentos de Jesus nas nossas vidas e que nos permitem ser instrumentos de Jesus para a vida delas enquanto fazemos a obra de Deus, unidos como corpo do Senhor. Que esse texto, que estas reflexões possam abençoar a sua vida, abençoar a nossa igreja, que possamos crescer e amadurecer nessa experiência da vida comunitária, mediados por Jesus, amando a Jesus, amando uns aos outros, para que a gente possa continuar servindo ao nosso Deus. Aliás, esse é o tema dos nossos próximos estudos, sobre o nosso serviço cristão. Já tendo aprendido agora sobre o nosso amor a Jesus e amor aos outros, vamos agora ver o que a Bíblia nos ensina sobre o nosso serviço. Se assim o Senhor nos permitir, teremos uma próxima aula em breve neste mesmo canal. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.